Estamos começando, que com o tempo as pessoas vão chegando. Continuando, né? Nossos painéis, né? Vamos conversar agora sobre financiamentos verdes para a construção, né? A intenção é explorar a estratégia de investimentos voltada para a promoção de projetos alinhados com os princípios de baixo carbono, eficiência energética e impactos ambientais. Terá como foco em quais mecanismos para financiar a transição para um setor de construção mais verde, além de discutir oportunidades e desafios ao acesso desses recursos. Teremos aqui, né, agradecer a presença de nossos palestrantes, Gustavo Pimentel, Senior Partner da... Bota RRB ou IRB? ERM, né? Pronto, ERM. A gente vai conversar sobre cenários de finanças sustentáveis e perspectiva para o setor da construção. André Albuquerque Santana, gerente de clima do Departamento de Sustentabilidade do BNDES. Diogo Castro Silva, investidor e CEO da Nostrum Partners, falar sobre os impactos do financiamento sustentável no mercado de construção e implicações nos mercados de negócios do setor. Muito importante, as pessoas sempre perguntam para a gente, tudo bem, então estão fazendo empreendimentos mais sustentáveis e tal, e o acesso a esses recursos, né, para que sejam beneficiados e tudo mais. Então, acho que teremos aí momentos muito bons para a gente discutir. Cada um terá em torno de 12 minutos e tal, para a gente explanar. Vamos começar com Gustavo Pimentel. Muito obrigado, Gustavo. Boa tarde a todos, prazer estar com vocês aqui no 100º ENIC. Bom, rapidinho, enquanto entra a minha apresentação aqui, então, eu sou sócio da RM. A RM é a maior consultoria global de sustentabilidade, 100% dedicada à sustentabilidade. Aqui no Brasil, a gente atua há mais de 30 anos, com cerca de 500 funcionários, e atua em toda a cadeia de sustentabilidade ambiental e social em todos os setores. Eu fico responsável pelo setor financeiro e pela prática de finanças sustentáveis. Então, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho da nossa visão, trabalhando aí nos últimos 15 anos com o tema de finanças sustentáveis aqui no Brasil, e também estando aí envolvido com alguns dos principais instrumentos e metodologias para trazer capital para atividades econômicas que, né, propiciem aí um benefício ambiental e social positivo. Então, depois desses 30 segundos de comerciais do YouTube, né, a gente entra aqui na apresentação em si. O que eu queria trazer para vocês dentro do que a gente chama hoje de finanças sustentáveis, nós temos, principalmente dentro da lógica de setor privado, instrumentos financeiros que nós dizemos são instrumentos financeiros no tema de sustentabilidade. Aí nós chamamos de rotulados, né, e tem uma série de termos, acrônimos, que são mais ou menos sinônimos, né? Então, instrumento financeiro rotulado, ESG, sustentável, verde, enfim, tem várias coisas aqui que a gente muitas vezes está falando exatamente da mesma coisa. Mas acho que um ponto para a gente contextualizar aqui a discussão para o setor de construção imobiliário, né, quais são os instrumentos de financiamento das atividades do setor que tem essa conexão com sustentabilidade. E aqui a gente tem um conceito no mercado que são esses instrumentos financeiros rotulados. Nós dividimos aqui em dois tipos principais, né? São os instrumentos clássicos bancários, né? Então, você vai num banco, você tem um empréstimo, um financiamento, uma fiança, né? Alguma modalidade aí dentro do grande pilar de crédito bancário. E você tem também os instrumentos de mercado de capitais, né? Então, empresas podem se financiar diretamente no mercado de capitais, vendendo seus títulos a investidores, né, sem necessariamente passar pela carteira dos bancos. Mas o grande ponto aqui é que qualquer instrumento, seja ele bancário ou de mercado de capitais, ele pode receber esse rótulo, né? Muitas vezes a gente fala um selo, não necessariamente é um selo, né? Eu acho que o termo mais correto é um rótulo, mas às vezes vocês vão ver selo, certificado, algo do tipo. A gente prefere chamar de rótulo, que é um termo um pouquinho mais abrangente, né, e engloba aí várias possibilidades.
mas esse rótulo ele pode ser colocado em qualquer instrumento existente. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa de uma lei ou de uma regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários, nem de uma norma do Banco Central. Você não precisa de nada da lei ou do regulador financeiro para criar um instrumento para que o banco ou o mercado de capitais opere. Você simplesmente usa os instrumentos existentes e você dá a esse instrumento uma camada, um rótulo de sustentabilidade. E aqui a gente tem dois tipos principais, né, desses instrumentos, que é a forma como eles colocam um recurso dentro da atividade econômica. Um deles é o modelo baseado em uso de recursos e o outro é o modelo baseado em desempenho, né, ambiental ou social. Aí está ASG ou ESG. O que é o modelo baseado em tipo de recurso? É um modelo no qual o tomador, né, vai captar esse recurso financeiro, seja mercado de capitais ou banco, e ele vai ter que usar esse recurso captado, né, em ativos, atividades econômicas, gastos, despesas que tenham essa conexão com a geração desse benefício ambiental ou social positivo. Tá? Então, ele fica com essa atribuição, né, de fazer a destinação do uso de recursos. E aí, esse uso de recursos, a gente cria categorias específicas. Né? Se você está tomando o recurso e fazendo um projeto, investindo num ativo, fazendo um empreendimento que gera benefícios ambientais, você classifica como verde. Né? Esses benefícios são mais sociais, né? Eventualmente você tem um elemento aí de melhorar a vida de pessoas de baixa renda ou em situações de vulnerabilidade, entre outros. Então, o benefício é social, você tem o rótulo social. Se por algum motivo você casou os dois, né? Então o mesmo projeto, o mesmo uso de recurso entrega benefício ambiental e social ao mesmo tempo, a gente chama de sustentável. E aí a gente tem um quarto grande rótulo, que é o de transição. O de transição, ele é usado geralmente quando o benefício é ambiental ou climático, né? O André aqui, especialista em clima, depois deve falar mais disso. Mas o transição tem uma lógica de eu estou pegando uma atividade que é inerentemente poluidora e estou ajudando esta atividade inerentemente poluidora a ser menos poluidora, ou ser neutra, ou eventualmente ser positiva. Né? Então, enquanto verde é como se ele transformasse algo neutro em positivo, transição ele traz algo poluidor para esse caminho. Então, esses são os 4 rótulos, e no mercado vocês vão ouvir muito falar de financiamento verde, finanças sociais, debêntures sustentáveis, CRI, certificados recebíveis imobiliários, verde, social, sustentável, transição. Então, você combina o instrumento lá do início, né, com algum desses rótulos. E aí, se tiver em inglês, vai ser Green Bond, se tiver Social Loan. Né? Então, você tem todas essas possibilidades com combinação dessas caixinhas. Né? E o que é o tipo de instrumento que nós chamamos com base em desempenho ou vinculado a metas? Né? Nesse caso aqui, o recurso é tomado, mas não existe a obrigação de destinar o recurso, investi-lo nas atividades verdes, sociais sustentáveis. Tá? O recurso pode ser usado nas operações regulares e rotineiras da empresa, desse tomador, com uma condição, na verdade, pode ter algumas condições. Né? É contratualizado, quando o recurso chega, que determinados indicadores de sustentabilidade com metas, né? Se essas metas são atingidas num determinado horizonte temporal dentro da vida útil do instrumento, esse tomador pode eventualmente ter um desconto na taxa de juros. Né? Então, vou dar um exemplo aqui, pegar um tema verde. Né? Tomei o recurso e, dentro das minhas operações, consegui reduzir minhas emissões de carbono em 20%. Né? Opa, reduziu em 20%, você estava pagando juros de 15%, parabéns, você vai pagar 14,75%. Né? Então, você tem essa vinculação vinculado à meta, né, que interfere diretamente no custo. Né? Algumas estruturas fazem esse mecanismo de desconto na taxa. Né? Eu atingi a meta, eu gerei o benefício ambiental social,
eu ganho desconto. E tem algumas estruturas que fazem o contrário. Eu tenho a meta. Se eu não atingir, na verdade, eu pago uma multa. Então, o ponto aqui é que você contratualiza e alinha os incentivos, né, entre quem está tomando esse recurso, de que realmente o tomador vai executar aquela meta de sustentabilidade. Então, assim funciona o mercado. Como é que esse mercado globalmente? Ele é um mercado que, com essas características, nomenclaturas, tem pouco mais de 15 anos globalmente, e no Brasil ele está fazendo 10 anos esse ano, a gente vai cantar parabéns ali por junho ou julho, né, dos 10 anos. E é um mercado que globalmente ele já atingiu cerca de 1,8 trilhão de dólares anuais. Tá? Esses foram os dados de 2024, que vocês podem ver aí no gráfico da direita. Vocês veem que, né, o mercado está ali na casa de 1,8 tri captados em instrumentos financeiros rotulados, sustentáveis, seja com uso de recursos ou com metas. E como é que isso está no Brasil? Né? No Brasil, a gente roda... também estamos em crescimento, né? Começamos em 2015, saímos do zero para 100 bi de reais no ano de 2024. Então, em 2024, aqui o gráfico está em dólar, né, para poder comparar com o do mundo. Então, o mundo faz 1,8 tri, a gente faz 20 e poucos bi. Né? Mas é um valor relevante. Tá? O Brasil é dentro do tamanho da sua economia e do seu mercado financeiro de capitais, faz um número bem razoável aqui. Então, o número que a gente pode gravar é isso. 100 bilhões de reais no Brasil por ano já são, de alguma forma, captados para usos de recurso e metas de sustentabilidade. Né? É algum dinheiro. E como que isso aqui chega nos setores? Né? Quais são os setores que captam? E aqui tem uma particularidade muito interessante, e até um pouco intrigante do mercado brasileiro. Né? No círculo de fora, aí, vocês veem a divisão setorial no mercado global, né? E no círculo de dentro é a divisão setorial no brasileiro. Então, vocês podem ver que os setores, né, que mais captam esses recursos são energia, transporte, imobiliário e construção e alguns outros. Só que no Brasil não são esses. Né? No Brasil, basicamente papel e celulose, florestas, temos energia, logicamente, e nos últimos anos água e saneamento, agropecuária tem crescido. E para mim o que é intrigante é que se a gente pega, né, globalmente a participação, né, relativa nos instrumentos financeiros rotulados, naquele 1,8 tri, né, por ano, imobiliário e construção tem cerca de 27% desse bolo, né, que é um bolo considerável. Na verdade, é o segundo setor que mais capta, né, logo atrás de energia. No Brasil, é 1%. Você já matou, né? Então, por que isso acontece? Por que a cadeia da construção no Brasil não está se aproveitando desse fenômeno, desse movimento? Aqui à direita, vocês podem ver, né, no Brasil foi 500 milhões de dólares, né, que foram rotulados para imobiliário e construção civil. E é tão pouco que quase dá para a gente listar as operações das empresas que captaram. Né? Acho que eu tenho metade nesse slide aqui. Né? Mas aqui eu trouxe para a gente aterrizar um pouquinho do que a gente está falando. Né? Então, Direcional Engenharia, empresa listada, incorporadora, captou certificados recebidos imobiliários, né? Um CRI com rótulo social, uso de recursos, habitação popular, né? Empreendimentos relacionados ao Minha Casa Minha Vida, e tem aí todos os detalhes, algumas outras características interessantes, né? Imóveis acessíveis, específicos para PCDs, empreendimentos com energia solar fotovoltaica, que também ajudam a reduzir o custo de eletricidade, né, dos futuros moradores. Então, por aí vai. A gente tem um outro exemplo aqui, a Alphaville, né, a loteadora, bem conhecida aqui em São Paulo. Então,
um empreendimento aí de um novo loteamento, nessa lógica de loteamento, edifícios verdes, né, captação de água pluvial para reuso, também geração de energia solar em áreas comuns. Padrões, como é uma loteadora, né, a loteadora não constrói as casas dentro dos lotes, mas ela tinha padrões, normas mínimas ambientais para que os proprietários dos lotes pudessem erguer seus próprios empreendimentos, né. Então, isso foi considerado verde, né. Integral aqui utilizou né, Alphaville foi na debênture, né? Falta. Vamos lá. Integral a Alphaville foi a debênture, Integral o fundo de investimento imobiliário. Então, para vocês verem a amplitude de instrumento, né? CRI, debênture, fundo imobiliário, ou seja, e pode ter empréstimo bancário, fiança, pode ter qualquer coisa, né? Uma empresa aqui mais para a área da construção, né? A Londa Ambiental. Então, essa aqui tomou de forma diferente. Em vez de destinar no uso de recurso, ela se impôs metas de sustentabilidade que afetavam a taxa de juros, né? A meta é uma meta social trabalhista, né? A pontuação na Great Place to Work, e reciclagem ou reuso de resíduos da construção civil das suas obras. Bom, isso é o mercado de capitais, né? No segmento bancário aqui, é importante dizer que existem, né, diversas linhas, acho que o André e o Diogo vão tocar um pouco mais nesse aspecto, mas os bancos têm estruturado linhas, né, e colocado à disposição do setor. Aí tem alguns exemplos do, né, Itaú com a EFC, né, que é parte do Banco Mundial, a Caixa com o programa Selo Caixa Azul, o Plano Empresário do Bradesco. Enfim, então, não precisa ser empresa com porte para ir para o mercado de capitais para acessar. Você tem isso no segmento bancário privado e também público. E eu fico por aqui, fico o meu e-mail, fico à disposição aí para conversar com vocês sobre essas oportunidades. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Muito interessante. Você faz a leitura do macro, né? E depois você desce, como você diz aí, aterrou um pouquinho para mostrar o que está sendo feito e colocado. Eu, particularmente, participei de algumas reuniões, né, da implantação, quando o Itaú, né, começou a implantar o ED. Nós, como CEBIC, já fizemos muita divulgação do ED por toda a cadeia. Eu, particularmente, participei, junto com o presidente Zé Carlos, no lançamento do ED no México, para toda a América Latina, e é uma ferramenta muito bacana. Como também trabalhamos já junto com a BCIP, para estimular reduções e vantagens para empreendimentos mais sustentáveis, né, justamente. E aí gerou já todo Itaú, Bradesco, Caixa, cada um tomando o seu caminho. O mais importante é estimular, né, a construção de empreendimentos mais sustentáveis. Vou passar aqui agora a palavra para André, que chegou agora. André Albuquerque Santana, gerente de Clima e Departamento de Sustentabilidade do BNDES. André, mais uma vez, obrigado a sua presença. Obrigado, boa tarde. Obrigado pelo convite. Então, hoje eu vou falar um pouquinho de ações do BNDES para a sustentabilidade, algumas coisas parecidas com o que o Gustavo falou. E aí, o BNDES já vem trabalhando em sustentabilidade desde a Rio 92. O BNDES foi bem ativo na Rio 92 e desde 2009 tem o Fundo Clima e o Fundo Amazônia, então vem trabalhando com a temática já há bastante tempo, com linhas específicas de financiamento para a sustentabilidade. E aí, pode passar, por favor? Eu que passo. Obrigado. E aí, esse era o último slide, mas eu resolvi trazer ele para a conclusão, para o início, tá? Então, para falar um pouco do setor de construção, e aí pregar para convertidos aqui, mas enfim, corresponde a metade da formação bruta de capital fixo no país. E se a gente tirar a habitação da conta, ainda assim corresponde a 1/3 do restante do investimento. Então, daí a importância do setor para o crescimento econômico. Construção civil é fundamental como eixo de vetor de crescimento. E, além disso, portanto, o caminho para a transformação ecológica passa necessariamente por novos investimentos e uma forma diferente de trabalho na construção civil. Tá? Ela tem, então, um papel fundamental na mitigação, e aí eu vou falar um pouquinho de alguns exemplos aqui de o que o banco vem estudando de cimento, aço verde, cimento de baixo carbono, e adaptação climática. Então, eu sou do Rio, assim como o Gustavo. Em fevereiro, na onda de calor, aconteceu uma coisa que
eu estudo mudança climática já há algum tempo, eu falei, cara, nunca imaginei isso, que um trem descarrilou porque o trilho do trem derreteu. E aí a gente pensa, cara, coisas de ajuste de estoque de capital que a gente precisa por conta de mudança climática que a gente não faz nem ideia. Então, portanto, pesquisa em novos materiais e adaptação, eu acho que é um recado importantíssimo aqui na engenharia de construção. E aí o BNDES é um ator relevante, obviamente, nesse novo modelo de desenvolvimento econômico. E é um recado que eu sempre gosto de dizer que não há dicotomia entre desenvolvimento e sustentabilidade. E eu pretendo falar um pouco dessas coisas agora. Então, o que o BNDES vem fazendo nos últimos anos? Isso em 2023, algumas estruturas foram criadas dentro do BNDES, especificamente para lidar com mudança climática. Então, um departamento de avaliação de risco climático, um departamento de políticas internas, desenho de políticas internas para a mudança do clima, um departamento que eu estava antes e que teve uma divisão. E aí, nesse departamento, a gente criou esse documento de diretrizes climáticas, está aí o QR Code para quem quiser acessar, onde a gente coloca lá os nossos compromissos climáticos, as rotas de mitigação climática que a gente vê no BNDES. Aqui algumas diretrizes climáticas que têm alguma relação com o setor de construção. Está nesse documento, eu trouxe só algumas, porque o BNDES não financia diretamente a construção como a Caixa Habitacional, mas financia infraestrutura. Então, portanto, tem muita coisa. Eu trouxe aqui alguns exemplos de saneamento e logística e mobilidade urbana e infraestrutura, de forma geral, que o BNDES apoia e com algum olhar sobre a transição climática. Em seguida, e aí Gustavo, quando você colocou aqueles valores, eram só mercado de capitais, né? Dos 20 bi. Os 20 bi ali são mercado de capitais, mais algumas transações bancárias que são rotuladas e são divulgadas. E aqui a gente tem um dilema do iceberg, tem muita coisa para baixo do iceberg que a gente nesse mercado bancário é difícil de capturar. Tá ótimo, obrigado. Então, o BNDES tem esse statement de alinhamento das atividades ao Acordo de Paris. Então, para isso, como que a gente faz? A gente tem o nosso inventário de emissões, não só das administrativas, mas das emissões financiadas e daquilo que a gente ajuda a evitar de emissões também. A gente criou essa metodologia de avaliação de risco climático, aqui, novamente, reforçar o ponto do risco climático. Ele tem o risco de transição, que são setores que podem perder com a transição climática, e o risco físico. E aí eu acho que aqui a construção tem um papel... É importante olhar do ponto de vista do risco também, tá? Da adaptação para o risco físico. Viabilização de recursos financeiros, então, novas captações para o Fundo Amazônia e Fundo Clima. No ano passado foram 10 bilhões de reais de captação, 10,4 bi para o Fundo Clima, esse ano serão mais de 10 bilhões. A partir tomando emprestado aqui a aula que o Gustavo deu sobre taxonomias e a nomenclatura, a partir da emissão de um título sustentável do governo brasileiro, que foi uma emissão lá fora de 2 bilhões de dólares, que foram alocados no Fundo Clima. E aqui, então, falando um pouco de taxonomias de sustentabilidade, então, tomando novamente emprestado um pouco do que o Gustavo falou, em 24 o BNDES aprovou uma nova taxonomia de sustentabilidade. A gente já tem uma desde 2012, a gente fez revisões para ter uma classificação mais granular. Agora, no momento da aprovação da operação, antes era setorial, então, por exemplo, por setor KNAI. Então, só para dar um exemplo, em energia elétrica só tem no setor KNAI energia elétrica. Então, antigamente a gente teve que criar um setor KNAI fake, que é de energia solar e eólica, porque não existe. Aqui não, aqui é pura atividade, super granular, então a gente consegue ter essa classificação mais direta. E aí trouxe 2 exemplos de transição, um pouco também do que o Gustavo falou. Implantação de soluções que promovam a redução da proporção de clinker na indústria de cimento. Então, se a gente fosse pelo setor, isso não seria classificado como verde, porque estaria lá no setor cimento. Mas quando a gente vai pela atividade, a gente consegue ter essa granularidade para dizer que aquilo é um investimento em transição climática. Outro seria infraestrutura rodoviária com redução de emissões. E aí a gente coloca
patamares, um limitador, né, um threshold, se tiver redução de pelo menos 11% de emissões de gases de efeito estufa. Aí, dado tudo isso, a gente consegue mensurar como que está o nosso mapa nisso. Então, o BNDES aprovou, no ano passado, 38 bilhões de reais para a economia verde, em operações de crédito diretas e indiretas, não automáticas e mistas. Desses 38, um quarto foi financiado por Fundo Clima. Então, já mostra o papel importante do Fundo Clima nessa viabilização de recursos para investimentos climáticos. Quando a gente considera só as aprovações diretas, aquelas que não são por meio de intermediação financeira, esse percentual representa 37% das operações aprovadas. E o BNDES vem participando desde o começo da taxonomia sustentável brasileira. Então, novamente, o Gustavo falou de não tem o regulador, mas agora haverá a taxonomia sustentável que vai auxiliar a classificar as operações como sustentáveis. Está em discussão, está em consulta pública, e o BNDES participou integrando todos os grupos setoriais, também o comitê supervisor, e deve sair provavelmente até novembro a taxonomia brasileira. A gente vai ter que fazer eventuais ajustes na nossa, mas a gente acha que isso não é uma questão muito difícil. Falando um pouco de risco climático, eu já falei aqui rapidamente, mas a gente desenvolveu a nossa metodologia para avaliação de risco climático das operações, e é uma obrigação regulatória. O regulador, o Banco Central, cobra dos bancos, e um instrumento adicional para a gente promover a nossa agenda de adaptação e de mitigação climática. Tem o risco de transição, então, que é baseado no setor de atuação da empresa. Então, os setores são classificados com base no seu consumo de energia, emissão de gases, consumo de água. E o risco físico, que é super granular, baseado na localização geográfica do projeto. Então, se é um projeto, por exemplo, de hidrelétrica localizado numa região de risco de seca, então a gente vai dar uma nota pior nesse caso. E aqui, acho que bastante importante, aqui esse documento também está na internet. A gente fez, ao longo de 2023, uma série de seminários com a indústria sobre rotas de descarbonização na indústria hard to abate. Então, a gente esteve lá com fertilizantes, com aço, com cimento, papel e celulose, mineração, e aí esses resultados, esse conhecimento foi condensado nesse documento, onde a gente discute, então, as rotas tecnológicas distintas de produção para cada setor, alterações em matérias-primas, composições, substituição de fonte energética, onde estão os desafios, onde estão as oportunidades para cada setor, e são setores muito importantes para a indústria de construção, siderurgia, cimento. Então, acho que vale a pena depois de dar uma olhada nesse documento. E aí, para finalizar, falando um pouco do Fundo Clima, para dar uma dimensão, quando eu falei de 10,4 bilhões, aqui um histórico recente do Fundo Clima, até então, ele era só com recursos orçamentários, que eram alocados anualmente a partir fundo de recursos de royalties de petróleo. Então, ele rodava ali em torno de 700 milhões de reais ano. E aí, com a captação de bonds que o Tesouro fez e alocou no Fundo Clima, mudou a escala completamente para ser um fundo, parte relevante do funding do BNDES, de 10 bilhões de reais. E esse ano, novamente, já serão alocados mais de 10 bilhões de reais para o Fundo Clima. E aí tem... Desculpa, não tem. Deixa eu voltar. E aí tem... Na internet se encontra com facilidade quais são as linhas do Fundo Clima. Então, vai ter lá indústria verde, desenvolvimento urbano e resiliente, e por aí, energia renovável, florestas e por aí vai. Aqui, na verdade, eu já estava falando, mas já está aqui, né? Então, florestas nativas e recursos hídricos, desenvolvimento urbano e resiliente e sustentável, indústria verde, transporte, transição energética, e tudo isso compõe, então, o Fundo Clima, tá? Que alavancou, então, os 10 bi alavancaram 22 bilhões de reais de investimentos. E aí, só para terminar, eu acho que é mais um convite. O BNDES vem fazendo agora uma ação de fomento de cidades resilientes. Então, tem algumas frentes de cidade inteligente,
né, para financiar centros integrados de comando e controle, né, também um foco bastante em adaptação e também mitigação com mobilidade urbana, renovação de frota, eficiência energética e também aqui, novamente, pegando o link entre a sustentabilidade, né, o link entre social e verde, então populações em vulnerabilidade, em populações de favelas, comunidades urbanas, em áreas de risco, novamente risco de inundações ou de seca, e aí é um programa que foi lançado recentemente. Tá bom? Muito obrigado. Posso fazer um comentário? Pode fazer, sim. André, acho que explorando mais aquela questão dos números, né, do 100 bi, você apresentou 38. No 100 bilhões lá que a gente computa, a gente tem que ter cuidado para não ter dupla contagem, né? Porque o que acontece? Você deu um exemplo aqui, né? O Tesouro Nacional captou 2 bi de dólares. Pegou o dinheiro, botou no Fundo Clima, o BNDES está aportando nos projetos. Só que eu já contei esses 2 bi como a emissão do Tesouro nos 100. Então, geralmente, quando é emissão de Tesouro, banco, né, o BNDES emite, o Itaú, e aí empresta na ponta. Eu só contabilizo na primeira. Sobre isso, eu não trouxe, mas a gente faz para o BNDES, mas é fácil, quer dizer, não é tão fácil porque você teria que saber o fluxo. Mas é interessante acompanhar o fluxo, fazer como um diagrama. Então, sairia do Tesouro, passaria por BNDES, para quais setores vai. E aí, com isso, a gente consegue ter esse mapeamento do origem e uso dos recursos. Obrigado, André. Inclusive, você falou um pouco sobre a taxonomia, né, do banco. Nós, como CEBIC, participamos se não me engano, do comitê da taxonomia. Temos acompanhado todas essas primeiras audiências, segunda audiência, temos participado ativamente, né, e preocupados um pouco com os indicadores, porque não adianta você importar indicadores e indicadores que não se falam entre si, tipo assim, você tem o Ministério da Energia tratando de eficiência energética, né, você tem o Fundo do Plano Clima de uma outra forma, taxonomia de outra, e a gente fica no meio, que você não pode ter a mesma coisa que você vai atingir com diferentes indicadores nas áreas do MMA, Ministério das Cidades, né, Ministério da Fazenda e tal. E isso nós fizemos uma reunião com todos esses ministérios, provocada por nós da CEBIC, para tentar esse alinhamento. E nós fomos inclusive ao ministro Haddad, pedir para prorrogar, certo, as questões da apresentação desses indicadores, para poder alinhar um pouco essa base. Para nós é muito importante você ter um alinhamento, né, você tem regras como normas Ashley e tudo mais, que são externas, que não se conversam com as nossas daqui, então a gente precisa ter um pouco dessa paciência. Nós estamos, o ministro ficou muito sensibilizado e nós fizemos essa solicitação formalmente, CEBIC, EBRAINC, Secov São Paulo, Sinduscom São Paulo, para que a gente possa avançar, que nós somos extremamente interessados. E quando eu vejo já você usando essa taxonomia, no fundo é isso. Você vai estar lá, você vai emprestar, quem não tiver dessa forma, dentro dessa linha tal, você vai ser penalizado ou você vai ser beneficiado em relação a essas concorrências, né, internas, etc. Mas só um ponto. Esse número que eu mostrei é da taxonomia que o BNDES revisou antes da brasileira. E a gente está participando também da brasileira e vai ter que se adaptar também. E a gente também tem chamado a atenção para algumas coisas que a gente vislumbra como sensíveis. E esse ponto que você tocou da integração entre as políticas é fundamental. Ontem eu estava na oficina do Plano Clima, que a estratégia de mitigação entrou em consulta pública ontem. Então, recomendo que veja. E serão depois discutidas as metas setoriais. E, portanto, tem muita importância que elas conversem entre si. Não entrando em muitos detalhes da taxonomia, que você tem incorporação, você tem a construção, o setor da construção já permeia em tudo. Aí você tem lá um turismo, mas dentro do turismo você constrói hotel, né? etc. E por aí vai. Então, está sendo um momento desafiador, como todo momento desafiador, também tem oportunidades, a gente tem que tomar muito cuidado para também que a gente não fique
né, atrás, em termos competitivamente, né, competitivo nossa indústria com a indústria lá de fora. É isso que nós estamos discutindo. Mas, na hora do debate, a gente pode discutir um pouquinho mais. Agora, eu vou passar a palavra para Diogo Castro Silva, CEO da Nordstrom Partners, que vai falar um pouquinho sobre os impactos do financiamento sustentável no mercado de construção e implicações no modelo de negócio do setor. Muito mais uma vez, obrigado, Diogo. Boa tarde a todos, boa tarde aqui aos panelistas também. Eu estou trabalhando neste tema da sustentabilidade do mercado imobiliário, real estate, há cerca de 4 anos. Eu sei, quando eu vejo os números do Guilherme, elas traduzem a solidão de, sobretudo no mercado financeiro, a gente estar olhando esse setor. Aqui no Brasil, durante muito tempo, o setor da construção, do imobiliário, ele não foi olhado dentro do panorama da sustentabilidade. Aqui o debate sempre foi muito dominado pela questão floresta, agro, e aí se perdeu de vista que o setor tem algumas características que fazem dele, e os números do Guilherme eles são baixos, eles apontam uma realidade real, enfim, mas uma enorme oportunidade também. Porque mais pequeno do que está não pode ficar. O setor tem algumas características que, quando eu olho para ele, e foi isso que me motivou há 4 anos começar a trabalhar nesta questão da sustentabilidade no quadro do setor imobiliário, sempre me chamaram muita atenção. A primeira coisa é o nível de emissões. Se a gente olhar o peso, a gente a nível global está falando de 40% das emissões. Então, se a gente quer cumprir alguma meta enquanto país de algum acordo internacional, o setor imobiliário, o setor de construção tem que ser olhado. Porque 40% do bolo total, enfim, aqui no Brasil não é bem assim por causa da questão da matriz energética, mas a nível global é muito relevante. A segunda questão é que o maior percentual no mercado de capitais de qualquer economia, inclusive a da brasileira, vem do setor da construção, no lato senso. Então, eu não acredito pessoalmente que é possível implementar uma agenda climática sem o mercado financeiro enxergar o proveito de o fazer, porque o mercado financeiro, quando empurra em alguma direção, é uma força muito poderosa. E no caso do mercado da construção, a gente está a falar do maior percentual, quer de emissão de dívida, quer de emissão de equity. Se a gente olha o setor no lado senso. Essa era a segunda questão. A terceira é que é um setor. Por exemplo, eu costumo sempre dar este exemplo. Quando a gente olha para a questão da dificuldade de conservar a floresta, a gente tem um problema que muitos dos benefícios da conservação, eles não são precificáveis em mercado. Por exemplo, tudo que serve para abater uma árvore, ela é precificada. A madeira da árvore, tudo isso tem um preço. E por isso é que a árvore é abatida. O benefício da árvore ficar em pé não tem preço. Biodiversidade, tudo mais, ela não está traduzida num preço de mercado. Então o mercado, há uma falha no mercado porque ele não consegue. O que é o preço? O preço é um indicador de escassez. Então o mercado ele não tem esse sinal que vem do recurso, que ele hoje é escasso. Então a árvore continua a ser abatida. No caso do setor de construção, tudo tem preço. O material de construção tem preço, o aluguer tem preço, tudo tem preço formado em mercado. Então fica muito mais fácil utilizar a força de mercado para atingir um objetivo no setor da construção. Porque a gente não tem esse problema de ter que criar indicadores, algo artificial da construção da política pública para atuar no setor. O setor já dá todos os sinais. Então, como é que a gente faz o mercado enxergar essa realidade? Essa, por acaso, é a minha dificuldade. Porque aqui no Brasil,
ainda o debate ficou muito ligado ao setor bancário. E ele não está olhando com mais profundidade o mercado de capitais. Hoje, a realidade do construtor e incorporador brasileiro não é ou que cada vez menos é o banco, e cada vez mais é o mercado de capitais. E cada vez mais vai ser assim no futuro, porque a poupança está desaparecendo enquanto recurso do banco, e, portanto, ou a gente endereça esta questão no mercado de capitais, ou tentando fazer isto via linha bancária, ela não tem o impacto que devia ter. E aí entra a outra questão, que são, no mercado de capitais, a gente tem uma multiplicidade de agentes. Ao contrário no banco, que dá para resolver um problema com o gestor bancário numa reunião bilateral, no mercado a gente não tem essa possibilidade. Portanto, a questão de criar informação que seja facilmente assimilável por quem estrutura o produto financeiro e por quem distribui e por quem, na verdade, no final do dia vai comprar o título, é fundamental. E aí, de novo, o setor da construção tem um potencial gigantesco de o fazer bem. Pela dimensão do mercado. 2, porque o mercado de títulos imobiliários é um mercado que o consumidor conhece e, portanto, quando a gente está falando do CRI, todo mundo, investidor, tem carteira de CRI. A questão é como é que a gente pode fazer ele enxergar o benefício. E muito disso passa pela questão do risco de crédito. Hoje, a questão do setor, ela passa muito, na venda do produto imobiliário, ela vai passar cada vez mais por questões da sustentabilidade, não por uma questão de boas intenções, mas por uma questão de necessidade de mercado. Se a gente olhar, pegar o residencial, olhar o mercado de baixa renda, ter uma construção eficiente ou não do ponto de vista energético e de conforto térmico, tem um efeito gigante na habitação. Há estudos que apontam diferenças de 5 graus, 6 graus em média de conforto térmico. Nas residências de mais alto padrão, tem a ver com o custo da própria operação imobiliária. Ou seja, se eu consigo baixar a conta do condomínio porque eu tenho um edifício eficiente energeticamente, isso é um benefício na minha revenda de um ativo imobiliário. E é por aí que a gente... E, portanto, se há um benefício na revenda, se há um benefício, potencialmente, se a questão for trabalhada na questão da venda do próprio edifício num primeiro momento, então... isso é um risco de crédito menor. E aí a certificação, e por isso hoje o grande movimento de certificação em todos os segmentos é uma alavanca poderosíssima, ela torna isto tudo objetivo e torna isto facilmente assimilável no mercado. Então, no meu entender, a gente tem as peças todas. A questão é só a gente as linkar, porque elas todas em si mesmas, elas fazem sentido, elas têm um racional económico ou financeiro. Ao contrário, e se a gente olhar para a questão política e da opinião pública, hoje a questão ambiental é mais difícil de vender no campo das intenções. Mas no caso da construção não é preciso ir nesse argumento. É um argumento puramente económico e financeiro. Então a gente tem todas essas partes, falta linkar. E a meu ver falta linkar porque falta esse diálogo com o mercado financeiro, com os estruturadores, com educar o canal de distribuição e tornando a informação standardizada para que se enxerga em toda a cadeia de distribuição, por exemplo, do CRI, eu tenho muito essa visão de criar um CRI verde enquanto produto financeiro que seja facilmente identificável,
que possa ser distribuído e que possa ser identificado de forma fácil, sem dúvidas sobre greenwash, quanto é que não é, que possa ser facilmente identificável por toda a cadeia, traduzindo que o investidor final, seja ele o investidor final no varejo ou o investidor institucional, que esse último é mais fácil, mas que também o investidor no varejo enxergue nisso um risco menor de crédito para poder aceitar um rendimento menor e com isso, de facto, mudar a cara do setor e sairmos desses números do Guilherme que são... Porque se pensar assim, só no número estático de 100 bi, isso significa, de 100 bi de reais, isso significa passar quase do 0 para 30 bi. Esse seria a média. Então, assim, não é nada que não seja irrealista ou que não seja possível realizar. E como eu falo, a gente tem todas as peças. A questão é linkar e tornar isso entendível pelo mercado. Porque, de facto, onde a gente tem estado no capítulo dos bancos, a gente não vai chegar nesse ponto. E aí as instituições, enfim, o BNDES, outras que podem dar um kickstart no mercado de capitais, pode fazer todo sentido, porque é no mercado de capitais que a solução vai estar, sem querer colocar você, né? Obrigado, Diogo. Você tocou num ponto aí extremamente importante, que é justamente essas reuniões que nós tivemos com a BCIP, né? Colocando que tem as certificações, mesmo que você não tenha certificações, você tinha parâmetros claros de redução de energia, de água, de resíduos, etc., etc. E né, a gente avançou algumas coisas disso. Nós tivemos uma reunião junto com o pessoal do IFC, né, que é o Banco Mundial, até no Secov, eu acho que uns 2, 3 anos atrás, e nós fizemos uma reunião bem direcionada justamente nessa parte de debêntures verdes, porque só estava na reunião o pessoal que era no mercado de capitais, ou eram só empresas grandes, né? Então, e o pessoal dizendo assim, olha, nós estamos fazendo o nosso dever de casa, fazendo toda a parte verde, e estamos procurando a debênture verde, não vi nenhuma vantagem de diferença entre a debênture normal. Aí eu gostaria de perguntar a você sobre isso, a você, Gustavo, a você, André. Porque, efetivamente, todo mundo fazendo, mas não tinha diferença nenhuma entre a debênture normal e essa debênture verde, que, aliás, eles captam em relação à debênture verde, e não estavam entregando. Então, essa era um questionamento, e é um questionamento também em todos. Só assim, para complementar, a gente veio o avanço até depois do selo azul, que você colocou o selo azul da Caixa lá, em alguns empreendimentos que tem, você chega até uma redução de 5% na taxa, etc. Não é uma coisa normal, que você não vê isso no Itaú, nem no Bradesco e tal. Eu gostaria que vocês falassem um pouco, passar um pouquinho para o Gustavo, depois vai na sequência para falar. Pronto, Gustavo. Talvez respondendo um pouco por que capta tantos CRI e tudo mais, mas eu acho que a realidade é essa. Nós estamos com recurso da poupança escasseando, mesmo o FGTS não aguenta, né, que todo mundo parece posto de piranga, todo mundo tomando dinheiro dentro do FGTS, a gente tem que criar alternativa para um crescimento do mercado imobiliário no futuro. Essa é a pergunta de 100 bilhões de reais, né? Não, vamos lá. Os instrumentos que têm essa lógica do uso de recursos e ganham esse rótulo voluntário, obviamente, tem uma tese de qual o benefício para o tomador, né? Porque ele vai ter um pouquinho mais de trabalho para ganhar o rótulo, né? Primeiro ele vai ter que achar o destino dos recursos, fazer o enquadramento, eventualmente ter a sua própria taxonomia. É uma boa prática de mercado contratar um parecer de segunda opinião de uma empresa como a nossa para atestar que aqueles projetos são mesmo verdes, sociais, etc. Então, ele tem um custo transacional um pouquinho maior e, eventualmente, ele quer ver qual que é o benefício. Quando você está em mercado de capitais,
né, você, na verdade, está colocando um título e a formação do preço desse título ela é função de uma oferta e demanda, né? Então, você tem ali um perfil de risco do tomador, eventuais garantias que você coloca. Então, mantendo tudo mais constante, né, uma debênture do mesmo tomador, mesmo perfil de risco, mesmas garantias, e a debênture verde, só o que mudou é que é verde. Mas ele tem que fazer um trabalho para vender isso para os investidores e mostrar que esse verde tem valor, porque ele só vai conseguir esse desconto na taxa se o fato de ser verde atrair uma demanda maior do que atrairia que não é verde. Senão, ele realmente não vai ter o benefício. E aqui tem um desafio do mercado, porque às vezes o pessoal vai a mercado com essa estratégia incompleta, né? Eu vou aqui, pego o selo tal, mas na hora de fazer o roadshow com investidores, eu vou nos mesmos de sempre, que não necessariamente valorizam esse aspecto. Então, o trabalho tem que ser completo. Bom, mesmo que às vezes não saia esse benefício de taxa em operação de mercado de capitais, acho que tem outros benefícios. Tem um benefício de posicionamento, você consegue maior visibilidade de mercado, eventualmente você pode não ter uma taxa mais baixa, mas você conseguiu distribuir para investidores que são mais leais, né, vão segurar mais tempo o seu papel. Então, você tem outros benefícios não financeiros. Mas, sim, é um ponto. Tem gente que fala, eu não quero ter todo esse trabalho e, no fim, ainda ter o risco de não ter nenhum ganho, né? Já quando a gente olha no espaço dos instrumentos vinculados a metas, ou muitas vezes no espaço dos bancos de desenvolvimento e bancos privados que criam linhas dedicadas, né? Então a linha já sai ali, aí esse benefício já está dado na largada. Então a gente sim vê uma preferência, às vezes, do mercado ou vários atores de irem direto nessas linhas mais carimbadas. A gente tem agora uma linha nova que está saindo, que é super interessante, né, que é o EcoInvest. Então, é basicamente um arranjo onde o Tesouro Nacional captou um recurso com bancos internacionais e fez um leilão com bancos privados. Aí os bancos privados, né, pegaram no total 7 bi de reais, mas para pegar esses 7 bi, que eles pegaram a 1% de juro ao ano, eles têm que alavancar essa linha em cerca de 6 ou 7 vezes, né? Então, basicamente, o que o banco faz? Peguei 1 bi a 1% ao ano. Aí eu tenho o meu custo de captação aqui dos meus CDBs, que é o Selic, né? 14. Então, eu coloco 6 bi a 14. Aí você faz uma média ponderada ali, olha, então o banco consegue emprestar abaixo do CDI, em tese, né? Então, essa linha é muito interessante. O leilão da EcoInvest foi no fim do ano passado, os bancos estão recebendo os recursos agora, são os principais bancos brasileiros, tá? E essa linha mobilizaria um total de 45 bi de reais nos próximos 3 anos em investimentos verdes, transição ecológica, tudo dentro da taxonomia ali brasileira. Então, é uma oportunidade interessante porque essa linha específica vai baixar a taxa. Mas se você for no mercado, não é garantido se você não fizer o esforço de venda. Okay. André, quer falar alguma coisa? Não tem um cap explícito, mas obviamente vai ficar muito feio se o banco emprestar. Exatamente. Aí ele pode ser glosado lá na frente no reporte. Tem umas regrinhas, né? Depois eu vou falar um pouco sobre o EcoInvest, mas eu acho que um ponto que o Nilson falou que é importante, algumas atividades têm economicidade em si. Então, por exemplo, acho que trouxe vários exemplos, que você também colocou ali, né? Reuso de água, energia solar, já tem economicidade. Então, nessas você talvez encontre taxas mais baixas em si. Em outras, você precisa de algum instrumento diferencial do Estado reconhecendo o valor da externalidade, que foi o que o Nilson falou. O EcoInvest é uma forma, não que o Estado vá necessariamente fazer diretamente, mas vai usar instrumentos. Eu acho que aí uma questão a ser discutida, e falando de debêntures, é que talvez a gente esteja com pouco
instrumento para diferenciação, já que tem muita debênture de incentivada, né? Tem para várias coisas. Então, como que eu vou diferenciar além disso? E aí, em relação ao EcoInvest, eu acho que o único ponto que eu acho que é muito relevante, assim, que é importante, é que, como são taxas muito baixas, é muito importante instrumentos de monitoramento e avaliação de efetividade, para você garantir que aquele recurso está tendo um uso apropriado. Okay. Diogo. Eu, na minha intervenção inicial, não mencionei, mas o esforço do setor de tornar objetivas toda a questão da mensuração do carbono, ele tem que ser destacado, por exemplo, ao nível do Sinduscon, ao nível do C-Carbon e tudo. E isso, ao nível do uso da certificação, e isso tem sido uma tentativa do setor traduzir essa informação de forma objetiva. Eu acho que isso nos aproxima do mercado começar a enxergar a informação como credível para sustentar os instrumentos financeiros. A outra questão é as empresas que dedicam o tempo, e isso eu acho que o Guilherme aí tem razão e faz parte do esforço de venda e do roadshow. Gustavo. Desculpa, estou chamando de Guilherme, mas é Gustavo, perdão. Toda a questão do marketing, de como é que eu vendo aquilo que eu estou fazendo ao nível da engenharia, por exemplo, uma empresa que tem a preocupação de fazer o projeto desde cedo, porque a questão, por exemplo, da certificação, ela começa no desenho e no design do produto. Então, isso significa que ao nível dos processos da empresa, eles são mais sólidos. Se são mais sólidos, teoricamente, o risco de crédito é menor, porque a performance operacional dessa empresa é melhor. Então, esses são os tipos de argumento onde dá, de facto, para diferenciar o instrumento financeiro. A outra dificuldade que o André mencionou, de facto, é que existem uma multiplicidade de incentivos no mercado de capitais, infraestrutura, uma série de debêntures incentivadas que torna mais difícil a diferenciação, que poderia ser via o benefício fiscal, por exemplo. Concordo com você, inclusive tem já o próprio Lisboa, né? Tem já pesquisas de que empreendimentos mais sustentáveis ele tem maior poder de revenda, né? Isso é precificado. Eu tive alguns anos atrás na Inglaterra, todos os prédios, né? Principalmente que lá são únicos donos e tudo mais, que quer buscar recursos para construir, se não for mais sustentável, que dá, ao final, uma redução do custo de manutenção. Na hora que você dá uma redução do custo de manutenção, vai sobrar mais dinheiro para poder pagar a hipoteca. Para cá, tudo tem valor e reduz o custo. Então, eu acho que é um caminho que a gente está trilhando, mas cada vez mais precisa olhar para isso, né? Quando eu fui presidente da ADEME na Bahia, nós incentivamos a construir, implantar em Salvador o IPTU verde, que é uma redução de IPTU, a outorga verde, quando você vai querer aumentar mais. São todos os instrumentos que nós, como o CEBIC, estamos sempre buscando para que você possa dar uma alavancagem maior nesse setor. Então, gostaria de agradecer a todos. Estamos chegando já no nosso fim da nossa palestra. Muito obrigado. Nossa palestra, inclusive, está sendo gravada, vai ficar disponibilizada em todos os canais da CEBIC. Então, mais uma vez, obrigado a todos e obrigado à audiência. Obrigado.